Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa quarta teleaula e eu sou o professor Valdeci Araújo. Nós já começamos a falar sobre a estatística inferencial na aula passada e hoje nós vamos falar sobre a estatística inferencial 2. Muito bem. E aí nós vamos trabalhar uma relação entre variáveis para saber se realmente essa variável é forte, se ela tem a possibilidade realmente de ser considerada ou não, e nós vamos trabalhar algumas relações e algumas também situações, problemas que vão ser apresentadas para nós aqui, de acordo com as informações que nós já vemos tratando. Lembra da nossa empresa lá, a empresa M, 30 mil funcionários, e aí nós temos uma amostra de 20 funcionários, nós já trabalhamos a questão do peso, questão da altura, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um outro dado que também fazia parte daquele questionário, para falar sobre a questão da satisfação desses funcionários com relação ao seu emprego e também com relação à sua remuneração. E para isso nós vamos trabalhar alguns gráficos para mostrar para vocês essa dispersão das informações, quando essa informação realmente ela é relevante, de acordo também com as necessidades que vão ser apresentadas. Já o nosso resumo aqui, nós já temos as informações aqui que nós vamos tratar, então vamos compreender aqui a relação entre essas duas variáveis. Um exemplo, para falar sobre a satisfação com relação às condições do trabalho e também a satisfação com relação à remuneração. As palavras-chave aqui é correlação de variáveis quantitativas, vamos falar sobre o teste de significância, regressão linear também, nós vamos analisar alguns gráficos trazendo essa situação e estudando os resíduos, o que faz parte da nossa estatística inferencial 2. Como a gente tem bastante coisa para a gente verificar hoje e também tem umas fórmulas que vocês precisam entender, fórmulas que estão também lá na nossa unidade 4 do livro, que eu tenho certeza que você deu uma olhada lá, e através dessas fórmulas é que nós vamos colocar em prática as nossas informações de hoje. Vamos ao nosso convite de estudo. Nós já temos aqui o dado que muitas pesquisas, investigações aqui que realizamos, ela tem como objetivo verificar sempre a existência em relação entre duas variáveis. A relação entre essas duas variáveis, para saber se ela é forte ou se ela é fraca, a relação se ela é direta ou inversa, e como nós medimos a relação entre essas duas variáveis que nós vamos analisar hoje. Então, para você entender um pouco mais, quando a gente está falando sobre as questões das variáveis, eu posso ter duas variáveis, posso ter o peso e posso ter a altura e trabalhar uma relação com essas duas informações. Para a nossa aula, nós vamos falar sobre as variáveis idade e peso, por exemplo, ou a idade e a altura de uma criança. Será que existe uma relação entre essas duas? Será que ela é forte ou se ela é fraca? Cada vez que essa idade aumenta, eu também tenho um aumento na altura dessa criança ou desse indivíduo. Então, nós vamos trabalhar essa relação. Então, sempre considerando duas variáveis. Uma variável que pode ser a idade e uma outra variável que pode ser a altura e verificar a relação entre esses dois dados e trabalhar os gráficos apresentando essas informações e também dentro das fórmulas que nós vamos ver tudo na aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá ao nosso vídeo de abertura. Olá! Estamos começando a unidade 4 de métodos quantitativos. Hoje vamos aprender mais sobre a estatística inferencial, começando pela identificação de variáveis correlacionadas. E o que é isso? Simples! Quando está muito calor, cai bem uma água de coco, não é verdade? Vamos supor que quanto mais calor, mais água de coco é consumida. Dizemos que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre elas, calor e água de coco. Claro que não é para todo mundo assim, mas é bem provável que exista essa correlação. Mas se existe mesmo, que tipo de correlação é? E seria forte ou fraca? Vamos aprofundar esse assunto nessa unidade. Esses diagramas de dispersão ilustram a ideia de correlação. No diagrama A, simplesmente não existe correlação, nos outros existe.
se manifestando de diferentes formas. Uma correlação é linear quando a relação entre as variáveis pode ser representada geometricamente por meio de uma reta. Se falamos que uma correlação é positiva, significa dizer que quando x aumenta, y também aumenta. A correlação é negativa quando x aumenta, mas y diminui. Eu apostaria que a correlação entre água de coco e calor é positiva. Para mim isso é só uma aposta, mas para uma empresa que vende água de coco, verificar se é mesmo essa correlação e se ela é forte ou fraca pode trazer valiosas informações para as estratégias de vendas. Em muitas outras situações reais, o tema dessa unidade também é muito utilizado. Para o investidor, por exemplo, entender a correlação entre tempo e ganhos de investimento pode lhe trazer muitos benefícios. Outro exemplo é a lei da oferta e da demanda. Nesse caso, são feitas muitas pesquisas para verificar a relação entre aumento de preço e aumento da demanda de um produto. E mesmo na agricultura, pode-se verificar correlações lineares entre atributos do solo e nutrientes de uma planta. Veja até onde o estudo de correlações pode nos levar. Para atestar se duas variáveis são ou não significativamente relacionadas, é feito o teste de significância. Se for atestada uma correlação linear, faz sentido criar um modelo matemático para prever valores de uma variável com base nos valores da outra. Isso é feito com o uso da regressão linear. Você vai ver. E olha só como podemos ir além. É possível mensurar o quanto da variação de uma variável se deve à variação da outra e o quanto se deve ao acaso ou a outros fatores. Mede-se isso com o coeficiente de determinação. Por exemplo, o rendimento de um investimento pode ser devido ao tempo de investimento em 80%. O resto depende de outros fatores. Por fim, você vai aprender técnicas que determinam intervalos de confiança para a previsão de valores juntamente com a margem de erro. Por exemplo, vamos supor que uma correlação linear entre altura e peso de atletas. Considerando uma altura, podemos estimar com uma certa margem de erro que o peso estará dentro de um intervalo de tanto a tanto. Assim, construímos um intervalo de previsão. Procure perceber a ocorrência de variáveis correlacionadas no seu dia a dia. Um exemplo interessante para você estudar é a previsão do comportamento econômico a partir de correlações, lançando mão da regressão linear para inferir tendências de mercado. A análise de correlação é um dos instrumentos de medição mais poderosos que os economistas têm ao dispor. Pode-se estimar o crescimento do PIB de um estado, por exemplo, a partir da correlação com o crescimento de diferentes setores produtivos. Uma outra sugestão para você pesquisar é a tendência de uma microempresa falir. Infelizmente, é algo que ocorre bastante. Procure por estudos que mostram como fatores de risco podem se combinar e até se potencializar, influenciando a tendência da empresa falir. É claro que nosso objetivo é o contrário, estudar essas relações para reduzir as chances de falência, um benefício tanto para o microempreendedor quanto para a sociedade. Agora quer saber usar tudo isso na prática? Siga com a SGA dessa unidade. Retomando a pesquisa da unidade 2, você deve descobrir se a remuneração e a satisfação dos funcionários da empresa M são variáveis correlacionadas. Saber se essa relação é forte ou fraca, direta ou inversa, vai nos fazer conhecer a magnitude da alteração que ocorre em uma variável, quando a outra se altera. Aí então você vai poder prever resultados futuros ou inferir sobre os valores de uma população. Nas SPs, você vai calcular um coeficiente de correlação para as variáveis remuneração e satisfação no trabalho. Vai testar a significância desse coeficiente lançando hipóteses. Depois vai prever a nota que um funcionário dá para as condições de trabalho, sabendo a nota que ele deu para a remuneração. E por fim, vai mensurar o quanto da nota estimada é explicada pela nota para a remuneração e o quanto é devido ao acaso. E também saberá calcular o intervalo de previsão. Aproveite, é a sua chance de treinar. Agora é com você! O conteúdo dessa unidade você encontra no seu livro didático, nas web aulas e também no material complementar do seu ambiente virtual. Também aproveite as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão.
Quanto mais você estuda, mais você conhece. Essa é uma ótima correlação. Até mais! Muito bem, e para que nós possamos entender essa correlação entre essas variáveis, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios, é o que a gente vem tratando desde a nossa primeira teleaula. Vamos dar uma olhada nas informações, os conhecimentos conceituais aqui, nós vamos falar sobre essa função afim, que nós vimos, né, sobre as funções na primeira aula, quando era a função afim e quando era a função quadrática. Função afim que vai gerar aquela reta em que nós trabalhamos que y é igual a x mais b, quando nós estamos falando sobre a função afim. Então, a gente vai focar um pouco mais nessa função que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas nós vimos também a função quadrática, né, que seria a quadrática ax ao quadrado mais bx mais c. Os conhecimentos procedimentais aqui, as operações básicas de aritmética e também a construção de gráficos. Aí dentro do gráfico entender os eixos, né, o eixo y, o eixo x, e aqui nós vamos gerar uma reta quando nós estivermos tratando sobre essa função afim. A nossa situação geradora de aprendizagem está dizendo o seguinte, olha, imagine que você é um funcionário da empresa M e foi incumbido de realizar a pesquisa para determinar o perfil de 30 mil funcionários. Aquilo que a gente já estava verificando desde a nossa primeira aula. E também nós temos aqui, foi perguntado aos funcionários da empresa M qual era a avaliação em relação às condições de trabalho e à remuneração. Como a gente já viu, questão de peso, nós falamos sobre a cor dos olhos, nos gráficos, hoje o nosso foco é trabalhar essas duas relações. Será que essas variáveis elas estão relacionadas? Quanto maior a remuneração, maior a satisfação do funcionário. Então, isso tudo que nós vamos dar uma olhada hoje nessas informações. E agora o professor quer dar um recado interessante para vocês a respeito do avaliar. Então, vamos lá. Vocês sabem, né, que o avaliar é uma ferramenta de avaliação institucional, ela é interna e que visa também melhorar o aperfeiçoamento dos cursos da Unopar. O avaliar ele fornece uma pesquisa para saber onde e como nós podemos melhorar. Então, você precisa fazer parte dessa mudança. Então, você participa desse avaliar e o período de avaliação já começou, né? Começou no dia 10/10 e vai até o dia 7/11. Faça sua participação lá e colabore com a melhora da nossa instituição também das condições para vocês. Entendendo que nós vamos trabalhar com essas duas variáveis, né, que vai ser a nossa primeira parte, entender, será que se eu aumentar realmente o salário dos funcionários, eu aumento a satisfação desses funcionários também? E para isso nós temos fórmulas e temos como demonstrar isso através de gráficos. Para isso, nós vamos para a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Professor, quer que você entenda muito bem como a gente calcula essa fórmula do SQ. Então, a gente já tem o SQ de X, SQ de Y e SQ de XY. Como a gente vai colocar esses dados dentro da fórmula para gerar cada uma das informações? Sempre entendendo que, antes de resolver a nossa situação problema, nós fazemos uma problematização para vocês entenderem como funciona o passo a passo desse nosso exercício. Então, vamos lá. Vamos já começar a entender os nossos dados aqui da primeira SP. Imagine que você é funcionário da empresa M, e necessita avaliar aqui a relação existente entre a satisfação em relação às condições de trabalho e também a satisfação em relação à remuneração desses funcionários, aqueles 20 funcionários que nós estamos analisando. Será que quanto maior a satisfação em relação à remuneração, mais satisfeitos ficam os funcionários em relação às condições de trabalho? Então, isso que nós vamos fazer a nossa análise
E para isso nós vamos relembrar aqui as informações que foram apresentadas, né? Portanto, considere aqui a amostra da empresa M. Então, todas essas informações aqui, lembra quando a gente verificou a letra H, lá a informação do nosso, onde a gente tinha a questão da cor dos olhos, a idade, peso, o H falava sobre a satisfação em relação à remuneração. E o G seria a satisfação em relação às condições de trabalho. E lá no questionário que foi apresentado pela empresa M, o satisfeito e também o muito satisfeito, a gente tinha que uma escala aqui é de 0 até 10. E aqui cada funcionário foi colocando no seu questionário a relação desses números. E a partir desses valores é que nós vamos entender um pouco sobre essa relação entre a satisfação do salário e também com relação às condições do trabalho. Para isso, nós vamos apresentar para vocês um tipo de exercício, resolvendo passo a passo as informações e depois nós voltamos e resolvemos essa relação entre o G e o nosso H. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar com a nossa relação. Nós temos aqui a seguinte informação, olha, problematizando. Considere os dados da tabela abaixo, mostrados aqui a partir de uma população de crianças de 0 a 5 anos em determinada cidade. Tudo bem, nós temos aqui, olha, a idade e nós temos a altura, depois também mais idade e altura. Para isso, se denominarmos x a variável idade, então idade vai ser denominada x, y a variável idade, altura. Então nós temos x e y. Também podemos escrever as informações como xy. Lembra dessas informações aqui? Isso aqui são as coordenadas que nós temos e são apresentadas no gráfico. Então, nosso gráfico lá nós temos os valores de x aqui e os valores de y, e aí eu tenho as coordenadas. Aqui eu tenho o número 2, por exemplo, aqui eu tenho o número 5, eu tenho a coordenada, que vai ser um pontinho aqui, e para determinar isso vai ser 2 e 5. Sempre eu vou utilizar x, vai ser o primeiro número, y vai ser o segundo. Então, para isso, é claro, nós vamos colocar essas informações em um gráfico. No gráfico, eu vou ter a coordenada 0 e 49,1. Então, eu vou ter essa coordenada aqui, 0 e 49,1 no nosso gráfico, além de todas essas informações. Sempre lembrando, a idade vai ser o primeiro item e a altura vai ser o segundo, porque nós utilizamos a relação XY. Olha como fica o nosso gráfico. Assim, olha, podemos apresentar as informações em um gráfico de dispersão. Então, só para você entender, aquele primeiro dado que a gente verificou, o 0 e o 49,1, eu tenho 0 aqui no eixo X, e aqui no eixo Y, eu vou ter o 49,1 que vai estar nesse ponto. Então, eu tenho um pontinho aqui. Aí, eu tenho também lá o 5 e o valor que vai ficar entre o 60 e o 40. E assim por diante, eu vou gerando cada uma das informações. Há um exemplo aqui, esse pontinho aqui. Qual seria a identificação dele? Seria 60 em X, e esse valor, ele seria um valor que estaria entre 120 e 100. Eu acabo gerando o meu gráfico de dispersão. O interessante é que vocês entendam que nós vamos trabalhar a reta na nossa função afim, e eu tenho que verificar se esses valores eles estão próximos dessa reta ou não. É por isso que nós vamos verificar a correlação dessas informações. Então, vão ser apresentados dados para vocês e, a partir desses dados, nós vamos identificar qual é a variável x e qual a variável y. Tendo essas informações, eu gero uma coordenada e levo lá para o meu gráfico. E, a partir daí, eu consigo verificar a correlação dessas informações. Um outro dado interessante, deixa eu mostrar para vocês, novamente no quadro. Nós temos aqui, olha, uma vez aceita a hipótese de relação de dependência entre duas variáveis, que nós estamos apresentando aqui, surgem duas perguntas básicas. Essa relação, ela é forte ou é fraca? De que forma nós podemos mensurar essa relação? Então, olha, para você entender o que é uma correlação, disse que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre elas. Assim como nós vimos no vídeo de abertura, é essa correlação. Será que toda vez que eu aumento o meu preço,
eu tenho também um lucro maior com relação a essa informação? Então, eu estou trabalhando com duas variáveis. Estou trabalhando com a variável preço e estou trabalhando também com o meu retorno. Então, eu aumento o meu preço, o meu lucro realmente vai ser maior? Eu tenho que verificar isso, porque às vezes eu aumento o meu preço e também não tenho esse retorno de venda como está planejado. Então, eu tenho que analisar o produto, analisar o valor, pensar em custo, pensar em despesa, em todas as informações que eu estou trabalhando para que eu gere também dados para uma tomada de decisão. E para isso existem alguns gráficos que nós conseguimos também verificar essa relação. Vamos verificar, nós já vimos isso no vídeo também. Então, nós temos aqui que esse gráfico aqui, olha, nós temos o eixo X, o eixo Y aqui em cima, o eixo X. Verifique que os valores, os dados aqui estão todos dispersos. Então, nós não temos uma correlação. Nesse caso, traçamos uma reta aqui e esses valores eles estão mais próximos da minha reta. Então, é uma correlação positiva. Por que é positiva? Porque cada vez que eu aumento o valor de X, eu também aumento o meu valor de Y. Então, é positiva. Essa aqui é altamente positiva. Por quê, professor? Porque os valores eles estão mais próximos da minha reta. A correlação aqui nesse caso é negativa, porque cada vez que eu aumento o valor de Y, o valor de X, eu diminuo o valor de Y. Nesse caso, a minha reta ela tem um outro sentido. Uma relação altamente negativa, os valores estão mais próximos da minha reta, só que ela vai ficar inversa a essa posição crescente. Tudo bem? Então, nós temos uma correlação linear de duas variáveis, estão correlacionadas linearmente, porque eu estou traçando uma linha, quando essa relação entre elas pode ser representada geometricamente por meio de uma reta. Então, olha, sem correlação, todo mundo disperso. Correlação totalmente positiva, essa aqui altamente positiva e essa aqui altamente negativa. E essa verificação, realmente, eu consigo analisar quando os meus dados eles estão mais próximos da minha reta. E é claro que todas essas informações elas são apresentadas através dos valores de X e valor de Y. Mas existe uma fórmula para isso, assim como nós temos lá na unidade 4.1, que são as informações de SQ para gerar o nosso R, todos esses dados. O professor quer mostrar para vocês agora. Vamos lá para um exercício e você analisar. Então, olha, essa aqui é a nossa fórmula. A nossa fórmula para encontrar quem? Para encontrar R. Então, nós temos valores aqui de X e Y, e aí nós vamos utilizar SQ de XY dividido pela raiz quadrada de SQ de X e SQ de Y. Aqui nós temos uma multiplicação desses valores, mas vamos entender passo a passo isso aqui. Olha. Calcule o coeficiente de correlação para as variáveis x e y, cujos dados amostrais estão apresentados na tabela abaixo e classifique as variáveis quanto à correlação. Então, olha, já está mostrando aqui os valores de x e os valores de y. E a partir desses dados aqui, nós vamos trabalhar essa nossa fórmula bem passo a passo para você entender como é que a gente consegue chegar nos resultados. Primeiro, nós vamos entender como nós vamos chegar aqui no valor do SQ de x. Lembrando, nós encontramos o valor e depois nós colocamos em prática a nossa fórmula. Então, para SQ de x, ele está dizendo que a nossa fórmula para isso, o professor vai anotar aqui, ó, SQ de x. Para chegar nesse valor, ele é igual à somatória de x ao quadrado. Por isso que eu vou pegar o valor de x aqui, ó, 40 elevado ao quadrado, 68 ao quadrado, 17 ao quadrado, 41 ao quadrado, 41 ao quadrado, 65 ao quadrado. Ou seja, os valores de x elevado ao quadrado menos, entre parênteses, a somatória de x elevado ao quadrado. Então, novamente, só que agora é diferente. Eu vou pegar o valor 40, está aqui o 40, mais 68, mais 17, mais 41, mais 41 novamente, e o 65 está aqui. Isso tudo dividido por n. N é a quantidade de itens que eu tenho. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Pronto, essa é a nossa fórmula. A gente coloca em prática. Então, para encontrar SQ de x, só lembrando, somatória de x elevado ao quadrado, somo todos eles elevado ao quadrado, menos toda a somatória de x, e aí todos eles elevado ao quadrado aqui dividido por 6.
Para elevar ao quadrado, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, mais 68 vezes 68. Somando todos esses valores, eu chego a 14.100. Aqui eu somo todos os valores de x, elevo ao quadrado, dá 272 a soma, e eu vou ter que levar esse valor ao quadrado dividido por 6. E aí eu vou desenvolvendo esse valor passo a passo. Esse valor aqui já é 272 ao quadrado, divido por 6, repito novamente o valor que eu elevei ao quadrado aqui, menos a divisão desses itens, faço a subtração de 14.100 menos 12.330,67. Esse aqui de x é igual a 1.769,33. É o valor que nós temos. Já nós vamos apresentar esse valor para vocês aqui, olha, aparece aqui, ó. Esse aqui é de x, 1.769,33, mas o professor quer mostrar passo a passo como chega nisso. E o y? Mesma coisa, olha. Esse aqui é de y. Tá aqui. Como é que eu chego nisso aí, professor? Novamente, olha. SQ de y. Aí nós temos lá a somatória de y ao quadrado. Então, vou pegar todos os valores de y. 51, 19, 73, 55, 45, 32. Eu venho aqui e coloco todos eles elevado ao quadrado. Muito bem. Menos, sinalzinho de menos aqui. E aí eu tenho aqui somatória de y, todos os valores de y. Repito todos esses valores aqui. Então, eu coloco todos esses valores dentro dos parênteses, só que elevado ao quadrado. Olha, está aqui, elevado ao quadrado. Dividido por quanto? Por n, a quantidade de elementos que eu tenho. Nós já somamos aqui e temos uma quantidade de 6. E aí é só fazer o desenvolvimento. Então, tem que fazer 51 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, e assim sucessivamente para chegar no 14.365. Depois disso, somo todos os valores, elevo ao quadrado, 275 ao quadrado, vai dar 75.625. Divido por 6. É claro, nós precisamos fazer essa divisão antes de fazer a subtração, que é um procedimento matemático básico. Então, 14.365 menos 12.604,71, eu chego ao valor do SQ de y, que é de 1.760,83. Onde é que está? Nós vamos utilizar esse valor daqui a pouquinho, ó, SQ de x. E para encontrar o nosso valor de SQ de xy, isso aqui é uma multiplicação desses dados. O professor tem uma fórmula para isso aí? Também tem. Olha, SQ de xy, nós vamos utilizar a somatória de x, y. Isso aqui é uma multiplicação, multiplicando x vezes y. Como é que eu faço isso? 40 vezes 51, 68 vezes 19, 17 vezes 73, e assim sucessivamente. Ou seja, eu estou multiplicando x vezes y. Tem que fazer primeiro a multiplicação e depois a soma, por isso que a gente está utilizando os parênteses. Então, SQ de y, depois de chegar nesse valor, nós temos 10.753. A fórmula acaba aí? Não. Menos. Agora, ó, somatória de x, somatória de y, isso tudo dividido por n. Eu vou fazer toda a somatória de x. Qual é a somatória de x? Os valores todos que estão em x aqui, eu repito todos esses valores aqui. Vezes, ó, pontinho de vezes aqui, a somatória de y. Então, tem que somar todos os valores de y. Vai dar um total de 272 em x, 275 y, dividido por 6. Faço a minha continha aqui, chego a 12.466,67. Esse valor de 10.753 é o valor aqui, ó, da multiplicação de xy. Perceberam que eu só preciso colocar esses valores dentro da minha fórmula e eu vou chegar no valor de negativo aqui, porque 10.753 é menor que esse valor, chegando a 1.713,67. Então, olha, interessante que você entenda. Essa é a nossa forma do SQ. Então, eu vou utilizar como encontro SQ de x, como encontro SQ de y e depois SQ de xy. Essa variável pode mudar, pode ser o g e o h, pode ser qualquer uma, mas é claro que o exercício ele vai direcionar para que você consiga chegar nesse valor. Nós temos aquela fórmula inicial, que agora nós vamos colocar em prática os valores que nós encontramos. Dá uma olhada no quadro, como fica. O último valor que nós encontramos foi um valor negativo de SQ de xy. A nossa fórmula para encontrar o R é... vamos utilizar os valores de xy, vai ser o valor de SQ de xy, então nós vamos utilizar esse valor aqui na fórmula. Raiz quadrada de SQ de x,
que é esse valor aqui, vezes o pontinho aqui é o sinal de multiplicação, SQ de y, que é esse valor que está aqui. E aí nós vamos fazendo passo a passo, raiz quadrada, resolvo tudo que está na raiz, multiplicando nós chegamos a 3.115.489,34. Fazendo a raiz quadrada disso, 1.765, divido agora pelo meu número negativo, chegamos a 0.971. Isso aqui em porcentagem vai dar um valor negativo de 97,1. O que a gente entende aqui? Que XY é um valor menor que zero. Segue que x e y estão correlacionados negativamente, porque eu cheguei num valor negativo para esse valor, para esses dados que nós estamos levantando da variável x e também da variável y. Tudo bem até aqui? Nós fizemos a relação, entendemos um pouco mais do que vem a ser esse SQ. O professor já falou que nós podemos ter outras variáveis, né? Tanto que a variável que nós estamos utilizando para a resolução dessa atividade é o G e o H. Agora, com base nisso, nós vamos resolver a nossa situação problema. Dá uma olhada aqui. Então, olha lá. Resolvendo a situação problema, e aí nós vamos nos reportar aqui aos dados que nós verificamos, né? A insatisfação em relação à remuneração e também às condições de trabalho, remuneração, G, condições de trabalho. E aí nós vamos fazer SQ de H. Dentro daquela formulazinha, lembra? Nós vamos pegar a somatória de todos os valores aqui ao quadrado. Então, 7 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, que são esses últimos aqui. Temos os pontinhos aqui. Então, nós vamos elevar todos eles ao quadrado menos a somatória dos valores de x elevado ao quadrado, mais a somatória de y, elevado os valores ao quadrado. Então, nós temos aqui, nós temos por enquanto só h. Então, está somando 7 mais 4 mais 5, na sequência, e aqui 6 e 8. Por enquanto, somente os valores de h. Elevo tudo ao quadrado e divido por quanto? 20, porque eu tenho 20 informações aqui. Resolvo tudo isso passo a passo, 577, 103 elevado ao quadrado é a soma disso. Divido por 20, chego a 46,55. Vou fazer esse mesmo procedimento com os valores de G. Vamos pegar lá, 8 ao quadrado, 5 ao quadrado, 1 ao quadrado, de acordo com a fórmula que o professor já passou para vocês. Elevo todos ao quadrado, menos a somatória de todos esses valores elevado ao quadrado, dividido por N, que é 20. Fazendo passo a passo, aproximadamente 142,95. Vou fazer o SQ de HG. Então, vou fazer a multiplicação, 7 vezes 8, 4 vezes 5, e assim sucessivamente. Faço todas essas multiplicações, demonstro todos esses dados, e aqui eu tenho uma multiplicação de todos os valores de HA vezes a soma de todos os valores de G, dividido por 20. E aí nós conseguimos chegar no valor de SQ de HG de 57,65. E agora fica fácil. É só pegar esse valor e colocar dentro da fórmula. SQ de H está aqui, de G e de HG. Então, o professor está mostrando passo a passo para você não ficar com dúvida. E agora eu quero encontrar o valor de R. Coloca na fórmula. SQ de HG. Está aqui o valor. Raiz quadrada de SQ de H está aqui. SQ de G está aqui o valor. Resolvendo todos esses dados, chegamos a 0,707. Portanto, as variáveis H e G estão correlacionadas positivamente. Além disso, como R é aproximado de 7,7, a correlação é uma correlação forte. Por que é uma correlação forte? Porque ela está próxima também do 1. Então, toda vez que nós temos um valor próximo do 1, nós vamos dizer que esse valor ele pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, 0,707 é positivo, a correlação existe e é uma correlação forte. Tudo bem? Então, ali entenda, nós temos uma fórmula para chegar nesse valor, nós desenvolvemos passo a passo, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Guarde bem esse valor de 0,707 que ainda nós vamos utilizar para as próximas situações problema. Tudo bem? Resolvendo a primeira, vamos para a nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem. Vamos entender um pouco mais sobre essa situação problema. Vamos analisar os nossos dados. Nós temos aqui, verificamos anteriormente que o coeficiente de correlação para a amostra apresentada, nós vimos lá que o R era igual a 0,707 e afirmamos que, nesse caso, a correlação era forte, porque estava mais próximo do 1 e que era positiva também. A fim de sustentarmos essa afirmação, nós precisamos testá-la. Para isso, que procedimentos devemos adotar? Tá, nós temos esse dado e, a partir disso, nós temos que verificar uma outra situação. Olha lá. Analise os dados bivariados na forma XY a seguir e verifique que o nível de significância. Para esse caso aqui, nós vamos utilizar alfa igual a 2%. Daqui a pouco você vai entender isso dentro da nossa tabela T. Se a correlação entre x e y é negativamente significante. Então, o objetivo é verificar se ela é negativamente significante. O exercício vai trazer as informações aqui, o valor de x, o valor de y, para nós aqui nos exercícios. Resolução. É claro que o professor mostrou lá para vocês como encontra o valor de SQ de x, SQ de y, SQ de XY. Então, todo o procedimento que nós utilizamos na SP1, nós vamos utilizar também para fazer esses resultados. Nós vamos chegar num total do SQ de x 82,8, SQ de y 334,8 e um valor negativo aqui no SQ de XY. De novo, olha, nós estamos utilizando novos valores aqui, estamos verificando uma correlação entre os dados que nós já temos, que é o 0,7. Aí nós trazemos aqui para a nossa formulazinha, para encontrar o R. SQ de HG, que no caso seria o nosso XY, 133,8. A raiz quadrada do SQ de Y, do SQ de X, nós temos na resolução, que vai dar 82,8, que é esse valor, vezes 334,8. Resolvendo todos os dados, nós chegamos em outra relação aqui, que é negativa, 0,8036. E agora, a partir desse dado, nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar as hipóteses. Nós vamos ter a hipótese 0 e também a nossa hipótese 1. Hipótese 0 vai ser a hipótese nula, assim como nós vimos na aula passada, e nós temos a hipótese 1 também. Vamos analisar passo a passo. Vamos lá. Como é que eu vou resolver essa nossa SP2? Então, conhecendo o valor de R, podemos agora testar a significância. Primeiro passo. H0, não há correlação negativa significante. E H1, se P aqui for menor que 0, correlação negativa significante. E nós vamos fazendo isso passo a passo. Passo 2, determinar a estatística de teste. Então, nós temos o TC, essa formulazinha nós vamos utilizar o R. Perguntaram, professor, por que a gente está utilizando N-2 para fazer a nossa relação? Porque a nossa verificação lá dos graus de liberdade, na última aula, nós utilizávamos N-1. Para essa estatística inferencial 2, nós vamos utilizar o N-2 quando estivermos tratando do nosso TC, que vai ser o nosso grau de liberdade. N é a quantidade de dados, nós fazemos esse valor menos 2. E vamos colocar todas essas informações aqui dentro dessa fórmula. Passo 3, nós já fixamos que o alfa ele ia ser de 2%, está no nosso enunciado. E aí nós já temos esses dados. Verificaram lá que as informações, nós somos quanto? Vamos verificar aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, N-2, como vai ser? Vai ser 5 menos 2. Nós vamos utilizar o nosso 3, que vai ser a linha lá da tabela T. Então, verifica aqui, ó, passo 4.
rejeitaremos a hipótese H0 caso o valor TC obtido a partir da amostra seja muito menor que P igual a 0, ou ainda quando TC pertencer à região crítica. E como é que eu calculo essa região crítica? A região crítica vai ser apresentada da seguinte forma. O T pertence ao R, então o nosso T aqui, ele tem que ser menor ou igual a menos T, que é o valor, esse T aqui é lá da nossa tabela T, que é a tabela Student. Então, percebam, então, esse RC, para esse caso aqui, nós estamos utilizando menos T, porque eu quero um valor menor ou igual, em que o T é verificado lá na nossa tabela. Tudo bem? Então, olha, essa fórmula aqui, nós vamos alterar de acordo com a necessidade do exercício. Observando a tabela na linha V, 5 menos 2 igual a 3... E na coluna correspondente, a probabilidade de 2%, 2% denunciado, 5 itens menos 2, que é N menos 2, nós chegamos a 3. Logo, T é igual a 34,82. Professor, como é que chega nesse valor aqui, esse 34,82? Eu vou mostrar para vocês na câmera de documentos como funciona essa relação. Então, nós temos aqui... Deixa para você verificar aqui certinho. Olha lá, ele está dizendo que o nosso V é igual a 3. Então está o 3 aqui. E o nosso alfa é igual a 2%. 2 está aqui. Então eu faço uma ligação e chego aqui, olha, em 3,482. Isso aqui é a minha coordenada e eu chego no valor, certo? 34,82. E o nosso valor aqui, ele está dizendo que precisa ser negativo, porque nós tínhamos lá menos o valor de T. Por isso que está negativo aqui. Observamos que o R é quanto? Menos 0,8036. E a partir de uma amostra do tamanho N5. Por isso nós fazemos N menos 2 igual a 3. Logo, nós precisamos fazer os nossos cálculos aqui da seguinte forma. TC. O R é quanto? 0,8036 que a gente já calculou. O número 1 repete. R ao quadrado é só pegar o valor de R e elevar ao quadrado. N menos 2 é 5 menos 2. E eu vou desenvolver todas essas informações dentro da minha fórmula. Elevei ao quadrado desse valor, aqui já está o 3 certinho. Vou repetir esse dado aqui até o final, porque eu tenho que resolver tudo que está na minha raiz. Chegando aqui no resultado final, eu tenho que o valor aproximado é de menos 2,339. E o que significa isso, professor? A gente estava verificando lá que a nossa região crítica, ela tinha que ser um valor de menos 3,482. Se nós chegamos a um total de menos 239, esse valor aqui, ele não pertence à minha região crítica. Ó, tem que ser um valor menor que 3,482. E esse valor aqui é um valor maior que esse. Por que é maior? Porque ele está mais próximo do nosso zero. Então, ele não faz parte da nossa região crítica. Para fazer parte, ele tinha que ser um valor menor que 3,482. E a gente chega à seguinte conclusão. Tomar a decisão, nosso TC, ele não pertence à região crítica. Decidimos não rejeitar H0. Isso é, não há indícios suficientes aqui que nos permitam considerar a correlação entre X e Y, aquilo que a gente estava procurando lá no início do exercício, que ele é negativamente significante. Então, agora, com base nesses dados, nós podemos resolver a nossa situação-problema. Então, perceba, a gente vai fazer um exercício para vocês entenderem um pouco mais como funciona isso, utilizando nossa tabela T, tudo certinho. E agora, vamos lá, vamos resolver a nossa situação-problema. Então, nós temos aqui, olha, para testar a significância de R, executamos os seguintes passos. Primeiro, elaborar a hipótese. H0, não há correlação positiva significante. Olha lá, antes era negativa, agora nós estamos trabalhando com significativa e positiva. E se o P ele for maior que 0, a correlação é positiva significante. Então, aqui não há e aqui há uma correlação. Passo 2, utilizando a nossa fórmula. E nós temos aqui que V é igual a N menos 2. O sinalzinho de menos acabou sumindo aqui. O nosso grau de liberdade. Então, vamos lá. Agora é só colocar em prática
a nossa fórmula. Terceiro passo, nível de significância. Esse valor aqui que o professor determinou aqui, que alfa é igual a 5%, esse 5% é o mais comum utilizado na resolução dos nossos exercícios. Lembra lá? A gente tinha a nossa curva de distribuição normal, tinha os 95%, e aqui eu tinha 2,5%, e aqui eu tinha 2,5% também. Então, esse 5% aqui, ele é o mais utilizado. Para calcular a estatística a partir da amostra, rejeitamos H0 caso o TC obtido a partir da amostra seja muito maior que P igual a 0. Ou ainda, quando TC pertencer à região crítica, olha que já mudou um pouquinho, região crítica é igual a T maior ou igual a um T positivo. O T nós vamos obter lá na tabela T. Observando a linha, nós temos quantos dados? São 20 dados. Lembra das informações? Elas são 20 funcionários. Menos 2 igual a 18. E a coluna correspondente à probabilidade de 5%. Então, olha, coluna e linha 5%. Esse valor, ele tem que dar quanto? Olha lá, temos T igual a 1,734. Vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui, se está certinho. Vamos lá na câmera de documentos novamente. Nós temos aqui o 18, que foi o valor apresentado, 18 está aqui, e 5%. E 5% é o nosso valor final lá. Olha aqui, ó, 18 e 5% lá em cima. A nossa coordenada é, deixa eu baixar um pouquinho para você ver o 5% lá. 18 e 5%, nossa coordenada é 1,734. Assim como está o quadro. Vamos voltar aqui. Então, nosso região crítica, nós só vamos aceitar se T ele for maior que 1,74, que esse aqui é o valor do T, que nós verificamos na tabela. Tudo bem? Obtivemos R como 0,707. Lembra quando a gente trabalhou sobre a satisfação com relação ao trabalho e também a remuneração? A partir de uma amostra de 20 funcionários. Por isso que ficou 18, N-2. Logo, calculamos. TC, R é igual a 0,707. O 1 repete 0,707 elevado ao quadrado, N-2, amostra de 20 funcionários, menos 2. Resolvendo tudo isso, nós temos um total de 4,241. Para pertencer à região crítica, esse valor de T ele tem que ser maior que 1,734. Como nós encontramos 4,241, ele pertence à nossa região crítica. E agora nós precisamos tomar uma decisão. E qual vai ser a nossa decisão? Está bem claro aqui, olha. Como o TC ele pertence à região crítica, nós decidimos rejeitar H0, que é a hipótese nula. Isso é, há indícios suficientes para que nos permitam considerar que a correlação entre G e H é positivamente significante. Então, com base nesses dados, a gente consegue resolver a nossa situação, problema número 2, trabalhando os nossos dados ali. E agora nós verificamos a questão da satisfação do H e também do G. Eram 20 itens, a partir disso nós utilizamos a nossa fórmula de TC, por isso, o pessoal estava perguntando durante a atividade, de onde saiu esse N-2? Então é a nossa formulazinha do TC, encontra a região crítica, depois eu analiso os dados e consigo chegar nas informações. Vamos lá para a nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem. Resolvemos a primeira e a segunda SP, o pessoal perguntou sobre a tabela T está disponibilizada no livro de vocês. Está até fragmentada uma página, ela tem uma parte e ela continua na segunda página com a tabela completa. O professor só recortou ali e fez completo para vocês conseguirem verificar, mas está disponibilizada no livro didático.
Vamos lá para a nossa próxima situação problema. Então, imagine que você, funcionário da empresa M, foi incumbido de escrever o perfil dos funcionários e a partir da tabela a seguir é possível estabelecer uma relação matemática entre a satisfação em relação à remuneração e a satisfação em relação às condições do trabalho. Um funcionário que avalie sua satisfação em relação à remuneração com pontuação 9, avaliará com pontuação a satisfação em relação às condições de trabalho. Quer dizer, nós novamente estamos verificando lá, se ele tiver uma remuneração bacana, ele vai também entender que existe uma satisfação com relação às condições do trabalho. É isso que nós vamos analisar agora no nosso SP. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com as informações de G e H, que vocês têm nessa tabelinha lá dos nossos 20 funcionários, que nós estamos analisando, que é a nossa amostragem. Tudo bem? Então, sempre lembrando, G, a satisfação em condições de trabalho, e o H, a satisfação em relação à remuneração desses funcionários. Então, olha, nós temos aqui, a linha que representa a figura abaixo é uma reta de melhor ajuste aqui, que é denominada reta de regressão. Então, guarda bem esse nome que nós vamos utilizar. O papel desempenhado por essa reta é de representar geometricamente a associação das variáveis x e y. Então, isso aqui é um recorte, nós já vimos essa variável lá no nosso início da aula. E aí eu vou colocando as minhas coordenadas aqui e vou determinando aqui a minha reta de regressão. Mas para isso também a gente precisa entender que uma linha reta é descrita aqui matematicamente por uma equação do tipo ax mais b também. Isso aqui é a nossa função afim, informação lá da primeira aula, em que A são os números desconhecidos a serem determinados. O nosso coeficiente A e B, lembra lá? Coeficiente angular e nosso coeficiente linear. Como a nossa análise ela será feita com base nas amostras dessa equação, ax mais b da reta de regressão, ela é reescrita. Então, nós vamos ter aqui o y com acento circunflexo, o a com acento circunflexo e também o nosso b. E aí, nós vamos entender agora como isso funciona. E aí, o professor quer relembrar as informações lá da nossa variância. Lembra, para encontrar o meu desvio padrão, eu tenho que fazer a raiz quadrada da variância. Só que a variância, nós temos a populacional, que o meu denominador é n, e tenho a variância amostral. Nesse caso, nós estamos falando de amostra. O meu denominador, ele muda. Ele vai passar a ser n menos 1. O professor vai mostrar a fórmula para vocês e um pouquinho do desvio padrão. Vamos lá para o quadro novamente. Aí nós temos aqui a seguinte informação. Olha, vamos só relembrar. A fórmula da variância. Somatória lá dos valores de x menos a média de x elevado ao quadrado sobre n. Isso aqui vai ser a nossa variância populacional. E a variância amostral, também essa fórmula vocês têm no livro, que é x menos a média elevado ao quadrado, e aqui embaixo eu tenho n menos 1, que nós vamos utilizar essas informações. O que é isso, professor? Isso aqui é a variância, essas duas informações. Variância. E o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância. Então, para isso, toda vez que você for encontrar o valor do A com acento circunflexo, nós vamos utilizar R vezes desvio padrão de Y, desvio padrão de X. E para encontrar o Bzinho vai ser... Lembra quando a gente tinha um tracinho em cima? Seria a média de Y menos o A com acento circunflexo menos a média de X. Então, uma outra fórmula que nós vamos utilizar para a gente conseguir chegar no nosso resultado bem tranquilo. E aí nós temos nosso gráfico aqui, obtenha a reta de regressão para os dados da figura abaixo e responda. Qual seria a estatura de uma criança com idade de 57 meses? Então, nós temos aqui a questão da altura, a questão da idade, e nós trabalhamos aqui a nossa reta, e a partir de agora, nós vamos colocar tudo isso dentro da fórmula. Olha lá. A nossa resolução. Relembrando a nossa tabela lá do início, idade x, altura y. Como é que eu chego no valor do SQ de x?
SQ de x, nós vamos fazer todo aquele passo a passo, só para você relembrar da fórmula. SQ de x vai ser SQ de x, nós temos a somatória de x elevado ao quadrado menos a soma dos valores de x elevado ao quadrado sobre n. Então, fazendo isso, nós temos SQ, que vai dar um total de 30.700 menos os valores da somatória elevada ao quadrado, dividido por 24 itens, nós chegamos a um total de 9.100. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui ele se repete, olha, temos outra idade, por isso estamos trabalhando com 24. Como é que chega no SQ de y, professor? É a mesma relação aqui, SQ de y, nós fazemos a somatória dos valores elevado ao quadrado menos todos os valores de y elevado ao quadrado dividido por n. É o que acontece aqui, ó. Todo mundo elevado ao quadrado, e aí depois eu somo elevado ao quadrado novamente, divido por 24, chego nesse resultado. SQ de x, também nós temos aquela formulazinha que seria a somatória dos valores de x e y, que nós temos que multiplicar todos esses valores, e depois menos a somatória de x vezes somatória de y, tudo isso dividido por n, que daí no caso seria a nossa quantidade. Todo esse passo a passo para chegar no valor de 8.876,5. Então, olha, percebam, todos esses passos nós fizemos passo a passo na nossa primeira unidade. Então, nós temos aqui SQ de x 9.100, que está aqui, SQ de y, o valor está aqui, SQ de x e y está aqui. Vamos encontrar o R, vamos colocar a nossa formulazinha. SQ de HG sobre a raiz quadrada do SQ de H e de G também, que pode ser as informações aqui do nosso XY, que são as nossas variáveis. Nós vamos chegar no valor de positivo aqui de 0,967. Esse valor é positivamente correlacionado, porque ele está mais próximo do que? Do 1. Lembra que esse aqui era nosso dado para entender se era positivo ou não? E agora, a partir desses dados, nós vamos trazer aqui as nossas informações. Desvio padrão de y, nós precisamos fazer lá o nosso passo a passo para vocês entenderem o desvio padrão, que vai dar 20,074, desvio padrão de x, 19,8910. A minha média dos valores de y, tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de 24, nós chegamos a 75,8375. E a média dos valores de x, soma todos os valores, divide pela quantidade, chegamos ao valor de 30 aqui. Vocês viram lá que para encontrar o azinho, vai ser o R, que nós já sabemos, desvio padrão de y, desvio padrão de x. E para encontrar o B, a média de y, que está aqui, ó, menos o A, que é o valor que eu vou encontrar aqui, vezes a média de x, que é 30. Então, todos os dados apresentados, a partir daí eu só preciso preencher a minha informação aqui, que está bem tranquilo aqui para vocês chegarem nos valores. Então, para encontrar o azinho, coloco todos os valores na fórmula, todos os dados que estão aqui, eu vou colocar na fórmula, encontro o A igual a 0,9759. Os valores de B, também, olha, todos os dados que estão aqui, nós vamos trazer para a nossa fórmula, encontrar 46,5605. Porém, nós temos aqui, ó, portanto, o Y é igual a 0,9759 vezes o X, que nós vamos determinar que é a nossa variável. Lembra lá que ele estava falando sobre a questão dos 57? Nós vamos substituir por X aqui, repetir todos os valores. Essa aqui é a minha forma de Y. E a equação da reta da regressão, nós simplesmente, olha lá, para estruturar aqui, entender que a estrutura de uma criança de 57 meses de idade, nós vamos substituir o X por 57 na equação anterior. Resolvendo tudo isso, nós vamos entender que uma criança, aqui, ó, concluímos então que a estimativa para a estrutura de uma criança de 57 meses de idade é de 102 centímetros. Seria 1,2 metros para chegar nesse valor. E aí nós temos a resolução, né, dentro da nossa problematização, nós temos aqui, ó, existem fórmulas alternativas para que nós consigamos entender aqui a equivalência entre esses valores.
Então, além dos dados que nós apresentamos, a gente pode utilizar ainda essa fórmula aqui, ó, SQ de XY dividido por SQ de X. E para encontrar o B, nós podemos ter essa fórmula também, que seria a nossa fórmula, as fórmulas alternativas. Então, para resolver a nossa situação problema, nós vamos utilizar essas fórmulas alternativas. Tudo bem, nós problematizamos e agora nós vamos utilizar os dados, mas utilizando as fórmulas alternativas para resolver a nossa situação problema. Dá uma olhada lá como vai ficar isso passo a passo. Então, vamos lá. O coeficiente de correlação linear das variáveis G, insatisfação em relação às condições de trabalho H, remuneração, nós chegamos o R a 0,707, com nível de significância de 95%, foi atestada a significância para essa correlação. Logo, faz sentido determinarmos a equação da reta de regressão. Então, nós temos aqui SQ de HG, que nós já chegamos a esse valor, né, que é 57,65, e SQ de H, que é 46,55. Então, estão os dados que nós obtemos aonde? Lá na nossa SP1, nós temos cada um desses dados e também o 707. Tudo bem? Aqui nós estamos falando da satisfação, nós já levantamos esses valores. E a partir daí, bem tranquilo, nós vamos colocar aqui nossa fórmula. Nós estamos utilizando aqui a fórmula alternativa. SQ 57,65, SQ de H 46, chegamos a uma média aqui de 1,238. Seguindo a tabela 2.1, que o H é igual a 5,5 e que G é igual a 5,45, dados lá do nosso SP1, nós vamos colocar isso dentro da fórmula. Então, olha, a média de G é igual a H, a média de A vezes a média de H. Então, nós temos aqui, ó, o A menos a multiplicação do nosso A e também do nosso H. Olha, todos os valores nós temos aqui apresentado para vocês. Nós chegamos que B é aproximadamente 0,926. E com base nesses valores, aí nós só precisamos fazer uma substituição. Ó, essa aqui vai ser a nossa fórmula. Essa vai ser a equação da reta de regressão. O que vai ser esse H? Então, olha lá. Para estimarmos aqui qual a pontuação em relação à condição de trabalho, será atribuída por um funcionário que vai avaliar a remuneração com 9. Lembra lá, a gente tinha que saber se aquela pessoa que vai ter uma pontuação de 9, ela vai ter uma pontuação maior para a satisfação no trabalho, a remuneração. Então, nós temos, ó, G é igual a 1,238 que está aqui, vezes o H, que é o 9, menos 0,926. E nós chegamos no total de 10,216. Como a nossa pontuação vai lá de 0 a 10, nós só temos os números naturais aqui, então nós chegamos à conclusão que a média que essa pessoa vai chegar vai ser em torno de 10. Nossa tomada de decisão, o resultado ele foi arredondado, visto que a nota deveria ser atribuída lá entre 0 e 10. Por fim, concluímos que um funcionário que atribuiu nota 9 aqui à sua remuneração, ele vai avaliar aqui as condições de trabalho com nota 10. Então, olha, todos os passos que nós temos ali para entender essa correlação entre uma variável e a outra. Será que se ele tiver uma pontuação lá com relação à condição de trabalho, se melhorar a condição de trabalho, aumenta também a correlação entre o valor do salário ou vice-versa? Se ele recebe mais, ele também vai dar uma pontuação melhor para essas condições de trabalho. Tudo isso a gente consegue verificar através das nossas correlações. Vamos lá para a nossa próxima situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Muito bem, nosso objetivo, trabalhando os métodos quantitativos, já com a inferência estatística, que são os dados mais apurados, realmente tem bastante fórmulas aí, nós estamos trabalhando variáveis na consideração de cada uma delas e entender também qual a correlação dessas informações. Vamos lá, a informação do nosso SCP-4, nós temos aqui, olha, é possível estabelecer um intervalo de confiança para a estimativa GO igual a 10, obtida a partir de HO igual a 9. Quanto à variação de G, é explicado pela variação de H, quando é devido ao acaso, as características próprias de cada funcionário. Então, nós vamos verificar quando realmente isso pode acontecer e quando essas informações elas podem acontecer ao acaso. Então, nós temos aqui, ó, considere a regressão linear aqui de Y, lá com o nosso acento circunflexo, que vai ser 1,4x mais 5,7. Então, a informação que é dada para vocês da nossa regressão linear, e nós temos os valores de x aqui, x e y. Então, nós temos dado 1, 2, 3, 4 e 5 da tabela. Nós vamos determinar o intervalo de previsão com 95%. O professor falou para vocês que esse dado de 95% e 5% é o mais utilizado. E a confiança para YO é dado por x igual a 22. O que a gente vai fazer? No lugar do x, nós vamos substituir o 22. Encontramos a nossa regressão linear igual a 36,5. Então, dados apresentados para vocês e simplesmente a gente vai fazer essa transferência nos dados. Então, primeiro, entendendo aqui, olha, a primeira coisa vocês precisam fazer é essa multiplicação, tá? Para depois fazer a soma para chegar no nosso resultado. Resolução. Para a gente trabalhar esse E, o que é esse Ezinho aqui? Vai ser o nosso erro. Então, em que o E é a nossa margem de erro, SE vai ser o nosso erro padrão de estimativa e o nosso T lambda vai ser igual a 95%. Então, a partir disso, nós temos já dados prontos para vocês. Professor, mas como é que a gente chega em cada uma dessas informações? Então, para você encontrar aqui a somatória de y ao quadrado, eu tenho que pegar todos os valores de y. Deixa o professor mostrar para vocês aqui. Todos os valores de y. Então, eu pego aqui 11,5 ao quadrado, mais 22 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, e assim sucessivamente. Somo todos esses dados e chego no total de 4.062,75. E agora eu vou ter a somatória de y, todos os valores de y, multiplicação dos valores de x e os valores de y. Como é que funciona isso? Lá na tabelinha novamente, nós chegamos aqui e multiplicamos. 5 vezes 11,5 mais 10 vezes 22 mais 15 vezes 25,5. E aí nós vamos construindo todas essas informações. Ó, todos os valores de x ao quadrado e todos a somatória dos valores de x. Chegamos a 75. Tá? Depois vocês podem fazer esse cálculo passo a passo aqui, a gente consegue chegar em todos esses valores, e aí nós vamos colocar isso dentro da nossa resolução. Então, nós temos aqui, olha, o H, nós vamos trabalhar a somatória de H dividido por N, somatória de H nós temos lá que é 103, divide por 20, chegamos a 5,15, lembra? A gente já calculou esse valor lá na nossa aula 1. E agora nós vamos calcular o SE. Para chegar nesse valor, nós vamos colocar isso tudo dentro da fórmula. Olha como é a fórmula. Somatória de G ao quadrado, que está nos nossos dados. Somatória de menos o valor de B, que é 5,7. Somatória de G, que é 133,5. Menos o valor de A, vezes a somatória de HG, que é 23,52. Todos os dados que estão no nosso exercício anterior. Quantas informações? São 5. Menos 2, eu chego na resolução de tudo, 1,663. O nosso V vai ser 5 menos 2 igual a 3, graus de liberdade. E o nosso T, 95%, é igual a 3,82, que vai ser o nosso T lambda. E a partir desses dados é que nós podemos encontrar aqui a nossa solução do erro. Olha lá. Como que é o erro? Nós vamos pegar o valor de T lambda, que nós verificamos, que é 3,82, o meu SE, que é 1,663, e vamos fazer a multiplicação por todos os nossos dados. 1 dividido por N, a somatória aqui, ó, de x menos a média elevada ao quadrado, somatória de x
ao quadrado menos a somatória de x, todos os valores elevado ao quadrado. Resolvendo todos esses dados passo a passo, lembrando, primeiro nós resolvemos tudo que está dentro da nossa raiz, para depois chegarmos aqui no nosso nível de erro, que é igual a 6,252. O erro, ele será considerado aqui como o nosso intervalo de confiança, que está dentro do nosso valor do passo a passo ali, e a partir de agora nós conseguimos verificar a nossa situação problema e resolvê-la para entender qual a nossa margem de erro e o nível de significância desse valor, utilizando todos os dados na fórmula. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês passo a passo como a gente chega nesse valor. Então vamos lá. O coeficiente de correlação dessas variáveis, ele foi estimado em quanto? R igual a 7,07, que é o dado que nós temos desde o início, nós estamos trazendo essa informação. E para encontrar aqui, olha, uma fórmula de determinar a variação entre duas variáveis é elevar o R ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, nós temos 0,5, que gera um total de 50%. Desse modo, apenas 50% da variação de G deve ser a variação de H. E os outros 50% devem-se ao acaso. Então, com esses dados, eu já consigo verificar aqui quais são os dados que são verificados ao acaso. Na resolução da nossa situação problema, nós temos, seguindo o nível de confiança de 95%, para determinar o intervalo de predição para G igual a 10, predição que é aquele nível de confiança. Nós precisamos calcular o erro padrão da estimativa SE e a margem de erro E. Então, todos esses dados aqui são aquelas informações do livro, o professor vai colocar aqui, que está lá na página 235. Todos esses dados eles já são calculados, a somatória de G, GI, HG também tem aqui. Aqui está elevado ao quadrado, aqui está somente a soma, H ao quadrado e o H. Então, todos os dados que estão calculados lá bem passo a passo para vocês no livro, e a partir desses dados aqui é que nós vamos colocar nas duas fórmulas, a fórmula de SE e a nossa fórmula de erro. E a partir disso a gente consegue chegar sem muitos problemas no nosso resultado. Então, olha, SE, nós já sabemos aqui que é o valor de 505, que é o valor de H, e aí todos esses dados dentro de SE. G ao quadrado, 737, menos B, então temos aqui o valor de B, e a somatória de G, que é 109. Então, nós temos uma multiplicação aqui, menos o meu A, que é 1,238, e aqui a somatória de HG, que é 619. N menos 2, qual é? 20 menos 2. Resolvendo todos esses valores, chegamos a 1,995. Claro que daí depois você vai fazer bem passo a passo cada uma dessas informações. Além disso, o resultado na tabela T para 18 graus, com valor correspondente a 2,5, temos 2,101. Então, nós vamos lá para a nossa tabela T novamente, para o professor dar uma centralizada aqui. Então, nós temos lá o nosso valor de 18, e aí nós precisamos chegar no 2,5%. Então, olha aqui, ó, 18, deixa eu centralizar aqui, 18 está aqui, e o nosso valor de 2,5 que está aqui em cima. Baixando, 2,5, a gente consegue chegar no nosso dado aqui, olha, 18 e 2,5 é igual a 2,101. Tudo bem? Voltando para cá, então o nosso T lambda 95% é igual a 2,1 de acordo com a tabela, e aí nós vamos entender o que? A nossa fórmula do erro. T lambda 2101, que é esse valor aqui, SE nós já encontramos, que é 1,995 no slide anterior, e aí nós colocamos tudo dentro da fórmula, 1 menos N, que é o 20, N, que é o 20 aqui, o HO menos a média de H, que é 9, e o 5,15 que está aparecendo sempre aqui, elevado ao quadrado. N, que é 20 novamente aqui, a somatória de H ao quadrado, que é 577, menos somatória de H, que é 103, elevado ao quadrado. E agora eu preciso fazer o quê? Resolver todas as informações. Lembrando que esse 9 aqui é o dado que está lá no nosso enunciado. 201 informações da nossa tabela T. E aí eu consigo fechar o meu exercício
trazendo a seguinte informação. Olha, continuando os dados lá, nós temos esse dado aqui, vezes todas as informações, passo a passo, resolvendo aqui ainda os dados da raiz quadrada, chegamos ao nosso nível de erro aqui de 4.903. Por fim, o intervalo de previsão de G igual a 10, com 95% de confiança, é... Qual a informação? Olha, informação aqui de confiança de G igual a 10, 95%. Nós temos que somar o nosso 10, que é esse valor aqui de GO, com um dado do erro, seria 10 menos o erro e 10 mais o erro para chegar no valor. Então, nós temos aqui 10 menos 4.903, que é esse valor, e também 10 mais 4.903. Então, eu tenho um valor negativo e um valor positivo. E aí nós temos o intervalo que seria 5.097, 14.903, que vai ser o nosso intervalo de confiança de cada uma das informações que nós levantamos aqui desses dados. Lembrando sempre, olha, o exercício ele vai trazer informações para vocês passo a passo e a partir desse dado nós vamos trabalhar o nosso SE e também trabalhar o nosso erro. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, depois de resolver nossas situações e problemas, sempre trabalhando com as variáveis, vimos variáveis relacionadas à altura e também a quantidade que essa altura ela pode relacionar. Posso dizer que um time de basquete, a altura está relacionada ao peso de um jogador? Eu trabalho com esses dados e consigo chegar num nível de significância para essa informação. Será que toda vez que eu aumento a minha quantidade, o preço do meu produto, eu também tenho uma quantidade maior de receita ou isso tem alguma interferência nas informações? Então, com base nesses dados, nós conseguimos trabalhar sempre essas duas variáveis e saber sobre a questão do gráfico da representação, para saber realmente se os valores são significativos no nosso resultado ou se esse dado realmente ele tem um fator que é fraco ou forte, se eu consigo uma aprovação para esse dado ou não. Mas é interessante que você entenda também algumas informações. Vamos lá para os nossos últimos dados. É interessante a gente fazer o estudo do nosso livro acadêmico aqui, o conhecimento para enriquecer os nossos dados. Aí é interessante que, para a avaliação que acontece na semana que vem, você faça novamente a leitura de cada uma das unidades e refazer também cada um dos exercícios. Não se esqueça aqui de fazer as nossas pré- e pós-aulas. E agora, o professor vai ficar à disposição aqui para as dúvidas e alguma orientação com relação aos dados que foram trabalhados na nossa aula de hoje. E interessante que você sempre tem uma ideia muito clara que para a gente trabalhar essas informações, nós precisamos sim fazer uma leitura prévia da unidade para depois vir para a nossa teleaula e simplesmente a gente vai resolver algumas questões e também trabalhar os cálculos que são apresentados nessa unidade. O professor vai parar por um momento aqui e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós estamos de volta. A respeito das perguntas dos alunos, alguns alunos questionando sobre os cálculos que serão apresentados na avaliação. É claro que nós temos muitos dados, né? São 4 teleaulas ali, apresentando várias informações. O aluno ele consegue resolver esses dados utilizando uma calculadora simples para isso. A calculadora vai ser liberada para resolução. Nós temos as tabelas que o aluno pode consultar também. Tabela T, um fragmento da tabela Z que é apresentado no livro, que é o fragmento que é utilizado também para resolver cada um dos dados. Nós fizemos isso na nossa teleaula número 2, resolvendo as informações. Nós temos a nossa curva de distribuição normal que precisa ser analisado. Então é interessante que o aluno ele tente fazer os exercícios que o professor aqui foi feito passo a passo para que você realmente tenha uma condição de resolver a nossa avaliação sem muitos problemas. Interessante é verificar cada dado que nós vimos desde o início lá para falar sobre os dados de média, moda, mediana, desvio padrão, variância e a evolução desses dados até chegar na identificação de variáveis. Quais são essas variáveis, quando ela é qualitativa, quando ela é quantitativa. Então, são muitos dados. Então, a gente precisa realmente ter um estudo aí muito detalhado das informações para resolver a nossa avaliação. Tudo bem? O professor fica por aqui. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Olá! Vamos chegando ao final da unidade 4 de métodos quantitativos. Você já estudou bastante sobre estatística inferencial, não é verdade? Então, que tal recapitular todos os conhecimentos que você adquiriu nessa unidade? Agora você é capaz de identificar variáveis correlacionadas e tipos de correlação, positiva ou negativa, linear ou não linear, perfeita ou não. Já sabe testar a significância da correlação entre duas variáveis. E atestando que existe mesmo significância, você aprendeu a obter a equação da reta de regressão para essas variáveis, podendo fazer então previsões. Também é capaz de mensurar o quanto da variação de uma variável é devida a outra e o quanto é devido a outros fatores, além de saber construir um intervalo de previsão. Muito bem, você já pode fazer estimativas confiáveis usando variáveis correlacionadas. Vamos rever agora os passos das situações problema desta unidade. Na SP1, você se colocou no lugar de um funcionário da empresa M, que precisava avaliar a relação entre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. Será que essas variáveis estão correlacionadas? Para responder, você teve que elaborar um diagrama de dispersão para as variáveis e pôde identificar que existe de fato uma tendência de correlação positiva nos dados. E ainda mais, que a correlação é forte. Agora, na SP2, o desafio foi testar a significância da correlação. Foi elaborada a hipótese de que não havia correlação positiva significante e a hipótese alternativa. Então, foi calculada a estatística de teste e a hipótese foi descartada. Ou seja, a correlação pode ser considerada positivamente significante. Na SP3, você foi adiante, prevendo a nota que um funcionário daria para as condições de trabalho, com base na nota que ele deu para a remuneração. Como você comprovou a significância da correlação entre essas duas variáveis, fez sentido determinar uma equação para a reta de regressão. Então, foi só aplicar na equação a nota atribuída pelo funcionário à remuneração, para se chegar à nota das condições de trabalho. Então, na SP4 veio a pergunta: mas quanto da variação da nota para as condições de trabalho é explicada pela variação da nota para a remuneração e quanto é devido ao acaso ou às características próprias de cada funcionário? Calculando o coeficiente de determinação, você descobriu que apenas 50% da variação de uma nota foi por causa da variação da outra. Então, determinou um intervalo de previsão, levando em conta o erro padrão de estimativa e a margem de erro. A conclusão foi que, dando nota 9 para a remuneração, a nota para as condições de trabalho estaria entre 5 e 10,
supondo um nível de confiança de 95%. Vamos lá, é com você agora! Tente transferir essa prática para outros contextos. Aqui vai uma situação bem interessante para você trabalhar. Você pode elaborar um modelo de previsão linear para uma agência de propaganda, correlacionando gastos com a propaganda e quantidade de vendas de um produto. Vamos considerar essa tabela contendo um histórico de registros. Tente comprovar que existe aí uma correlação linear. Então, calculando a equação da regressão linear, você poderá estimar quantas unidades são vendidas quando há um gasto, por exemplo, de R$ 11.500. Não resta dúvida de que esse aprendizado vai ser muito útil para a sua atuação profissional, não é? Aqui termina essa unidade. Não deixe de acessar os materiais complementares. E para qualquer dúvida, você tem o seu livro didático. Leia também a bibliografia recomendada e então resolva as atividades propostas. A sua atuação profissional fica mais forte quanto mais você estuda.